Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Vamos tentar resumir numa frase a liturgia dessa tarde, porque ela resume e evidencia aquilo que Deus nos falou e fez em nós e através de nós nesse acampamento. O Senhor, clemente, bondoso, fiel, compassivo, é um Deus que quer semear. Essa é uma palavra forte da liturgia hoje. Semear o seu reino no coração e na vida de cada um de nós. Nesse trecho lindo do Evangelho, que podia ser compreendido como a continuação do Evangelho de domingo passado, a parábola do semeador, também está no capítulo 13 de Mateus. De modo especial, nessas parábolas que nós acabamos de ouvir, nós temos o grande segredo do cristianismo. Aquilo que faz o cristianismo uma religião única, uma religião revolucionária, e que infelizmente muitos dos cristãos ainda não compreenderam. Se você observar todas as outras grandes religiões, islamismo, budismo, o próprio judaísmo, brahmanismo, as grandes religiões, as grandes correntes religiosas, todas elas ensinam o que o ser humano precisa fazer para chegar na divindade. Todas elas ensinam isso. Tanto que os seguidores, por exemplo, do budismo, que associaram na modernidade o espiritismo, vão falar da reencarnação, como o budista fala, da transmigração de almas. Vai passando estágio, 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 até chegar lá. O hinduísmo acredita tanto nisso que chega a adorar a vaca, porque para eles a vaca é o último estágio antes de se perder completamente na divindade. Enfim, todas as religiões ensinam como fazer para que o ser humano saia do humano e chegue ao divino, menos o cristianismo. Você teria coragem de fazer as comparações que Jesus fez do reino de Deus? Aí nós entendemos o porquê. Nem Maomé, nem Siddhartha Gautama, o Buda, nem nenhum fundador de religião teve coragem de fazer isso. E claro que jamais teria, por um motivo muito simples: nenhum deles era Deus. Só Deus pode se fazer tão pequeno. Ao contrário dessas correntes religiosas todas, que são caminhos de sair da terra para chegar no céu, Jesus veio inaugurar um modelo aonde o céu chega na terra. Que coisa espetacular! O cristianismo é o caminho usado por Deus para se fazer gente. A verdade fundamental do cristianismo, a revolucionária verdade do cristianismo, que nós rezamos todos os dias quando rezamos o Ângelus do Senhor: o Verbo de Deus se fez gente e habitou entre nós. Gente, essas comparações no Evangelho de hoje e tantas outras que Jesus fez, se ele não tivesse feito, você acha que a igreja tinha coragem de inventar? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que semeou a semente do trigo no seu campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou um grão de mostarda.
mostarda parece até um tempero insignificante, ao menos para a nossa cultura. Que é uma sementinha de nada, do tamanho de um grão de trigo, e a árvorezinha fica desse tamanho assim. Os passarinhos vêm até fazer ninho ali. Não vão pensar também que ele falou que foi a maior árvore, pensar que é maior do que um eucalipto. Maior do que as outras hortaliças, fica desse tamanho, não exagera também. Não vai pensar que é uma mostarda de Itu. Olha lá, olha o tom das mostardas lá. Jesus diz, o reino dos céus, as senhoras não precisam ficar chupando o dedo. Porque eles não pensam, o reino dos céus é só igual o homem que semeia. O reino dos céus. Para evitar essa ciumeira, que seria normal entre as senhoras, não? Olha, eu achei uma boa. Vocês não gostaram da comparação de Jesus? Não! O reino dos céus é semelhante a uma mulher que coloca fermento na massa. Aquelas que sabem fazer bolo e pão. Senão não se compara. Como é que Jesus pode comparar coisa tão grande com coisa tão pequena? Pensa, o reino dos céus, o reino dos céus é grande, é a casa de Deus. O reino dos céus se compara ao que mesmo? Ao fermento. A mulher, preste atenção, o bonito da comparação de Jesus não é nem a pequenez do fermento. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções, dá até quantidade. Se a senhora não souber agora, já está sabendo como fazer. Com 3 porções de farinha, até que fique tudo fermentado. Não é o fermento isolado que é comparado ao reino de Deus. Não é a semente de mostarda isolada que é comparada ao reino de Deus. Mas é o gesto, o ato do ser humano. E aqui veja, para não ter ciúme mesmo. Masculino e feminino. Qual é a outra religião que prega a igualdade de comparação com o reino do que o cristianismo? E principalmente o catolicismo. Que coisa estupenda. Aliás, o que mais impressiona em Jesus é por isso. Jesus é capaz de... e hoje também não tem flor aqui. Está lá para trás. E aí eu ficava louco não ter flor. Jesus é capaz de olhar para essa flor, para essa vela, para o pano desse altar, para essa mesinha, e para cada um de nós, e estabelecer ali um vínculo com o reino de Deus. Gente, como é que Deus tão grande, com o infinito do seu reino, pode se fazer tão pequeno, com um único objetivo: caber dentro do nosso coração? Eu já contei essa historinha, está num dos meus livros, que um repórter saiu fazendo uma pesquisa. Quem é Deus para você? E ele foi entrevistando muita gente. Aí falaram para ele que ali naquela cidade tinha um diácono, teólogo, um senhor já de idade, casado, pai de família, um homem que era uma sumidade, um homem que sabia tudo a respeito de Deus, um doutor em Deus. Então ele foi até aquele senhor, estava lá a família esperando na sala, o avô, né, ele, a esposa, o filho, o netinho, todos ali esperando o repórter, né, tomaram até banho para dar entrevista, para gravar. Aí o repórter perguntou para ele: senhor pastor, grande diácono, para o senhor, quem é Deus? O homem ficou de pé para falar da divindade.
é preciso a entonação correta. Deus é o Espírito perfeitíssimo e eterno, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus é o princípio que tudo move, o motor que move tudo e não é movido por nada nem por ninguém. Deus é um conceito que extrapola os parâmetros da lógica formal, porque na sua imanência Deus é transcendente, e na sua transcendência Deus é perpétuo e continuamente imanente, porque Ele é o movimento do devir, sem nunca movimentar nada, porque movimenta tudo. O homem ficou impressionado. Que coisa! Eu não imaginava que Deus era... E tem mais ainda, só que... Não, agora não precisa mais não. Para quebrar aquele clima, o repórter brincou com o molequinho, o netinho, de uns 7 ou 8 anos. E para você, quem é Deus? Ele falou, Deus é tão grande que nem o meu avô sabe explicar direito. Mas é tão pequenininho que cabe inteiro no meu coração. É isso que Jesus veio ensinar hoje. Essa grandeza de Deus. Gente, não fica procurando Deus nas coisas extraordinárias. O povo gosta de coisas extraordinárias, né? Fala, lá não sei aonde, cortaram uma bananeira, e o talo da bananeira é a Nossa Senhora igualzinho. Já vai ter a fila da Nossa Senhora da bananeira. Já vai ter gente vendendo bananinha com formato de Nossa Senhora. E já vai ter procissão, já começa a ter milagre. Milagre é uma coisa melhor, né? Está acontecendo muito milagre lá, Nossa Senhora. Vai, filho, vai. Rebentou uma pedra não sei aonde, e o formato da pedra olhando, porque olhando forçado, você vê o que você quiser. Forçando, parece a ponta da asa do Espírito Santo. Pronto. Já começa, manifestação, de falar inclusive que o sol para, a pessoa fica... Lá no Ceará, o povo foi tudo no Canidé, lá teve gente que ficou quase seco. Que falou que o sol parava. Aí o sujeito falava, meio-dia, fica olhando para o sol. Gente, você olhar diretamente para o sol, você vê Nossa Senhora andando de bicicleta. E depois fica cego. Isso é um absurdo. Esse não é o Deus de Jesus. Esse Deus espalhafatoso. Não. Alguma coisa está errada. Jesus, olha aqui o Evangelho. Palavra da salvação está escrito. É Jesus que está dizendo, sabe? Não fica procurando o reino de Deus lá na pedra, não sei na onde, não. Católico não precisa fazer a peregrinação de subir lá Santiago de Compostela para encontrar com Deus. Não. Católico tem Deus dentro do seu coração. Leva Deus dentro. Isso é certeza da nossa fé. Então para que a gente vai na Canção Nova? Para que a gente vai na Aparecida do Norte? Não deve ir mais, muito pelo contrário. Quanto mais você puder ir nesses santuários, louvado seja Deus. Mas é para alimentar o Deus que está dentro de você. Essa é certeza da nossa fé. Deus mora dentro do meu coração. E que coisa fantástica. Por que Jesus ensinou isso? Porque agora ninguém tem desculpa para dizer que não se encontrou com Deus. Ninguém tem desculpa. Você não precisa buscar Deus não sei aonde. Porque a hora que a senhora não faz o pão, a senhora cozinha arroz. O reino dos céus é como uma senhora que pega uma concha de arroz, lava, deixa ele secar, depois coloca na panela um alhozinho, pouquinho de banha.
Depois põe um punhado de arroz bem sequinho, por isso que tem que escumador furado assim para escorrer. Põe ele, aí você mexe, vai fritando naquele arroz, né? Ó. Viu? Aí você coloca o dobro de água quente, para prestar, né mãe? Eu aprendi com a minha mãe, ó. Aí não precisa mexer mais não. Aí só tampa, fogo baixo. O reino de Deus. O reino de Deus é como uma senhora pegando a sua vassoura e varrendo a sua casa. É isso que Jesus está ensinando, sim. É lá que você vai rezar. Eu não acredito em gente que só reza na igreja, em acampamento, em grupo de oração. Lá, planta bananeira no Espírito. Reza em todas as línguas possíveis e imagináveis. Mas não reza a língua do amor em casa, que todo mundo entende. Só pena. Jesus está dizendo, o reino de Deus compara com o arroz. Só está lavando o banheiro, lavando o vaso sanitário. O reino de Deus é como aquela senhora, aquela jovem, aquele jovem que pega uma vassourinha e lava o vaso sanitário. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é feito qualquer trabalho humano, masculino e feminino. Significa que aquilo que eu faço, seja lá o que for, aí está uma semente do reino de Deus. Agora observe bem, em todas as parábolas Jesus sempre coloca a palavra semente. Porque a semente você leva dentro do bolso. Eu tenho na minha casa 22 pés de flamboyance, que eu levei da casa da minha irmã Zanete. Estava saindo da casa dela, apanhei lá em frente lá do flamboyant, a semente, tirei, fui no bolso, levei no meu bolso. Você olha lá em casa hoje, uma árvore grande, os outros um pouco menor, estava no meu bolso. E quando? Quando era semente. O reino de Deus é semente, significa isso, que é você que vai fecundar. Pensa na semente de ontem. É você que vai, agora com a honestidade, com a coragem, com a força, com a persistência, com a perseverança, é você que vai ajudar essa semente transformar-se em flor, em fruto, em árvore frondosa. Aonde você estiver, fazendo o que você estiver, se trabalha no escritório, o reino de Deus é como aquela moça que está digitando no computador. Agora, para transformar o que eu faço em reino de Deus, eu preciso entrar na mística de Jesus. E aí que coisa fabulosa. A mística de Jesus hoje parte de uma certeza, finalzinho da primeira leitura. Última frase da primeira leitura. A certeza de que de Deus não poderá vir nada que não seja lindo, nada que não seja maravilhoso. Só o que presta vem de Deus. Aqui está uma tradução espetacular. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. Olha que coisa linda. A coisa mais importante que a gente precisa ser é humano. Sabe, o mundo hoje, pela frieza, pela insegurança, por essas contaminações malignas, está perdendo a capacidade de ser humano. Humano, igual Jesus, que chora, que ri, que brinca, que come, que acolhe as pessoas, que abraça, que canta, que se emociona. Você não é essa máquina, não. Deus não quer que você seja essa máquina programada para produzir coisas corretas, porque a ISO 9001, 9002, 209 mil, mas não sei quanto, fica ali o tempo todo olhando. Não, você não nasceu para produção, você não nasceu para essa eficácia, não, você é gente. E gente igualzinho Deus se tornou, o verbo de Deus se fez gente e habitou entre nós. É ser humano. Humano é aquela pessoa
já que eu vou falar sobre isso na terceira leitura, humano é aquele que tem fraqueza. Olha que coisa linda. E aos teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Tudo que nós rezamos na segunda pregação do dia de hoje. Aos teus filhos destes a confortadora esperança. Que tradução fenomenal. Confortadora esperança. Uma esperança que me conforta. Conforto tem a ver com o bem-estar, aquele sofá confortável, mas conforto também é quando você leva uma palavra, uma palavra de conforto, uma palavra que ajuda o outro a ser forte, uma palavra que se une ao outro para fazer força naquele momento de fraqueza. Fraqueza que a terceira leitura, segunda mas terceira porque tem o Salmo que também é leitura, da carta aos Romanos. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza e reza em nós com os seus gemidos inefáveis. Gente, esse versículo vem revolucionando a minha cabeça e o meu coração faz muito tempo. Porque parece, sabe, para mim foi uma descoberta. E foi uma descoberta que eu acabei fazendo sozinho. Porque eu aprendi que Deus gostava de quem era bom. Eu sempre tentei ser mais ou menos bom para que Deus gostasse de mim. Eu sempre me esforcei para isso. Quando eu descobri que não, que Deus gosta é de gente fraca. Mas peraí, se a fraqueza não vem de Deus, como é que Deus gosta de gente fraca? A fraqueza de Deus em Deus é força. Você já notou que na vida, tudo que você vai escolher alguém, escolhe o melhor? Concurso de música, quem é escolhido? O melhor. Uma empresa vai abrir 100 vagas de trabalho. Aí aparece 7.000 currículos. Quem que eles escolhem? Melhor. Chega a época de servir o exército. Vão ser escolhidos 200 rapazes. Tem 500 candidatos. Quem serão os escolhidos? Melhor. Você também, quando vai comprar uma roupa, se tem dinheiro para pagar qualquer uma delas, qual você escolhe? Você quer a melhor roupa? Sapato, você quer o melhor? É assim? Ou ao menos o melhor que você pode comprar. Não precisa ir lá na das Lula. Isso aí já é outros casos, né? Mas você vai querer comprar o melhor que você pode. Você vai escolher a comida. Tem aqui um prato ruim e um prato de comidinha melhor. Qual você escolhe? Todos nós fomos treinados para escolher o melhor. Todos nós aprendemos que na vida se escolhe o... Aí você se depara com a sua miséria. Aí você se depara com a sua fraqueza. Qual é a tentação natural quando deparamos-nos com a nossa fraqueza? Escondê-la, para que ninguém veja. Aí criamos máscaras e colocamos essas máscaras, porque nós precisamos ser amados. Eu preciso que você me ame. E o mundo não nos ama. O mundo ama a imagem que tem de nós. As pessoas não amam a gente. Já contei isso, está no meu livro Saborear a Vida, onde eu digo: as pessoas gostam de mim e de você do mesmo jeito que nós gostamos de papel higiênico. Sabia disso? Papel higiênico é o bicho mais orgulhoso que tem na face da terra. Eu tenho feito uma pesquisa já há muitos anos sobre papel higiênico. Você entra no supermercado, onde está o papel higiênico? Numa ala exclusiva, só dele, VIP. Enfileirado ali um por cima do outro, em pacote de 2, de 4, de 8, de 16. Aquela filona. Aí você pega o papel higiênico, põe no carrinho e vai lá pegar melancia e põe em cima. Não. Papel higiênico você pega ou por último,
Ou põe ele naquele reservadinho menor, no basculantezinho. Quando você no supermercado vê uma dona empurrando o carrinho, observe o papel higiênico se ele não vem com o bracinho de fora. Ele tem cara de orgulhoso, é impressionante. Olha nele, para depois não falar. Aí ele fica com o bracinho de fora. Na hora de passar na conta, ele também é o mais orgulhoso. O molequinho lá já põe ele à parte, num outro sacolinha. Ele vai rindo. Ele não se mistura igual com as latas. Não. Ele se você fizer uma análise psicológica dele ali, ó. Quando vai pôr no automóvel, põe tudo embaixo. Ele não. Ele vai por cima. Charmoso. Pega ele com cuidado, leva no banheiro. Lá ele tem um guarda-roupinha só dele. Olha lá. Fechadinho, lá bonitinho. Ele vem com a camisinha própria dele, cada um tem o seu. E dali, ele vai pro trono. Ele tem a casinha dele, com acrílico assim em cima. Tem alguns que tem até uma portinha. Esse assim. Não é assim? Ele é bicho orgulhoso. Papel higiênico é muito orgulhoso. Você entra num banheiro, nossa, da mesma cor, tudo certinho. Ele vem picotado. Essa é uma área da minha pesquisa que está difícil de achar. Quem foi que picotou o papel higiênico naquele tamaninho? Ainda não consegui. Porque nem para limpar o nariz aquele tamaninho dá. É muito pequenininho, tinha que ser assim, né? Pedaço maior. Tem alguns que está escrito assim, perfumado dos dois lados. Eu não entendo para quê. Também não conheço ninguém que fique cheirando papel higiênico. Então ele está lá no troninho. Você toma cuidado quando vai lavar o banheiro, tira ele para não pingar, né? Ele é. Aí chegou a grande hora dele. Depois que usou o cuidado, tem gente que não tem o trabalho nem de amassar ele. Joga lá de qualquer jeito, assim, com o carimbo aparecendo ainda. Você tem nojo do próprio, do que o seu usou, ou não? Pois deixa de ser papel higiênico diante do cadinho, seu bobo. O mundo adora você igualzinho nós adoramos o papel higiênico. A hora que o encardido usar você, ele vai fazer igualzinho você fez com o papel higiênico. Joga no lixo, porque ele não sabe fazer outra coisa. Você não nasceu para ir pro lixo. Mas não pense você que o demônio quer levar você ou quer me levar pro lixo porque a gente é importante para ele. Não. Sabe por que o demônio quer levar você pro lixo? Sabe por que o demônio quer levar o Léo pro lixo? Porque a hora que nos jogar no lixo, o Cristo que está dentro de nós vai junto. E é isso que ele queria. E é essa a grande ofensa que nós fazemos a Deus. Porque o Espírito Santo que está em nós, na hora que você vai para o lixo do demônio, ele não pula fora de você. É essa fraqueza de que nos fala Paulo. É essa fraqueza que eu preciso reconhecer, eu sabendo que eu não sou nada, que eu sou pior do que o papel higiênico, que eu sou um monte de esterco, mas que a graça de Deus vem e me levanta, e me eleva, e me devolve a dignidade de gente, de pessoa. Humano, final da primeira leitura. Aí eu entendo o reino de Deus, a semente do reino de Deus, que vai crescendo em mim, através de mim. O Espírito vem e auxilia a nossa fraqueza. O mundo faz ao contrário, gente.
O que o encardido quer é pegar a minha dignidade, a sua, de homem, de mulher, de sacerdotes, seminaristas, mães, pais de família, jovens, missionários, povo de Deus, pegar a nossa dignidade. E o que ele vai fazendo? Ele vai martelando, ele vai machucando, e vai deformando, ele vai nos empurrando para baixo. Você vai entrando lá naquele fundo de poço. Esse dia eu vi na televisão um homem que cabia dentro de uma caixa de 40 por 40. É o que o demônio vai fazendo com a gente. Ele vai arrumando aquela caixa e vai te apertando e jogando e quebrando e machucando. E você vai estar esfoladinho, encolhidinho. E aquele complexo. Eu não sou nada, eu não consigo nada. E o peso da minha vida em torno de mim. Levanta! Jesus Cristo morreu, virou gente, ressuscitou para quê? Para você ser aniquilado desse jeito? Não, meu irmão. A sua vocação não é de papel higiênico. Eu disse que o mundo gosta de nós igual nós gostamos de papel higiênico. Mas a sua vocação não é essa. Você não pode permitir que o seu corpo, o seu sangue e a sua alma, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo deu sua vida na cruz. Mas não foi só lá na cruz do Calvário, há 2000 anos, não. É nesse Calvário, nessa cruz da Eucaristia, em milhares e milhares de celebrações que acontecem a cada dia, o Cristo continua feito esse pelicano, arrancando de si para nos alimentar com o seu corpo, sangue, alma e divindade, para que a gente tenha uma certeza absoluta. Por menor que eu tenha chegado, em consequência dos meus pecados, a graça de Deus veio ao encontro da minha fraqueza. Então eu não preciso mais ficar com a máscara, eu não preciso mais da hipocrisia, para que as pessoas amem a imagem que tem de mim. Eu não preciso mais viver fazendo média, porque triste de quem vive fazendo média é que chega uma hora que a pessoa cai, máscara cai. Por melhor que seja a máscara, ela cai. Por melhor que seja a cola do rótulo, ele cai. Não adianta, meu irmão, minha irmã, a gente precisa parar de ser fingido diante de Deus, porque senão essa semente do reino que foi semeada e que você é chamado a semear, Deus está querendo transformar tudo que você é, tudo que você faz, em semente do reino. Feito grão de mostarda, feito fermento, feito mais do que isso. Na explicação da parábola, há uma frase fenomenal no final do Evangelho. O Senhor convida-nos, a cada um de nós, a que nos tornemos sementes do reino. Versículo 37. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Agora, a boa semente são os que pertencem ao reino. A boa semente são os que pertencem ao reino. E o joio são aqueles que pertencem, é até bom ler inteiro, o joio são aqueles que pertencem ao inimigo. O joio são os que pertencem ao maligno. Você precisa se transformar cada vez mais em semente do reino. Significa que aonde a gente chegue, com as nossas palavras, com os dons que Deus nos deu, e a cada um aqui tem muitos dons. Você tem muitos dons de Deus. Deus não se deixa vencer em generosidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é uma pessoa cheia dos frutos do Espírito. Você é cheio dos dons. Você é cheio dos carismas. Você é sal da terra. Você é a luz do mundo. A palavra não diz você pode vir a ser. A palavra não diz você um dia vai se transformar. Não, você é. Então peça a Deus a graça de transformar-se naquilo que você é. Filho e filha de Deus, semente do reino de Deus. Mas a semente do inferno também são pessoas. E muitas vezes nós somos. Muitas vezes nós semeamos o inferno por onde nós passamos. E pena é quando nós fazemos isso em nome de Deus, porque nós não percebemos o Deus que está agindo no cotidiano da nossa vida. Num dos meus livros
rezando a vida. Eu tenho um capítulo, dois até, especialíssimos. Um descrevendo cada parte do corpo humano e mostrando como é que a graça de Deus atua, desde o cabelo, cabeça, tronco, membro, braço, perna, pé. E a segunda parte, como é que a graça de Deus atua na sua vida, no cotidiano da sua vida. Terceiro capítulo, desde a hora que você levanta, no tomar o banho da manhã, no café da manhã, no ir para o trabalho, durante o dia todo, e termina com um capítulo sobre o sono, para dormir melhor, para mostrar que o reino de Deus vai acontecendo, pode acontecer em sua vida, desde que você levanta até a hora que você dorme. O segundo capítulo do livro, desde o dedão do pé, a ponta do seu cabelo, passando pelos seus órgãos genitais, pelas entranhas, não há parte do meu corpo que não seja tocada pela graça de Deus e cujo dedo de Deus não esteja presente. E o primeiro capítulo, a minha vida inteira, a minha história, desde que eu fui gestado. Aliás, se pensar no esquema que está no livro, é aquilo que está na carta aos Efésios, desde antes da fundação do mundo, passando por toda a sua história. Eu não ponho pano quente na sua história, como Deus também não põe. A sua história, a minha história, a nossa história, a história de cada um de nós, ela tem marcas negativas? Tem! E quem não teve essas marcas negativas, jamais se torna humano. Jesus também teve marcas negativas, teve experiências profundamente negativas, mas como nós falamos ontem e hoje retomamos, jamais ele se afastou da graça de Deus. Nós também não precisamos nos afastar da graça de Deus. Eu posso reler a minha história em Deus, eu posso reler a minha história a partir da história de Deus, descobrindo uma coisa maravilhosa: sua história é sagrada. Que coisa linda o Evangelho de hoje diz para mim e para você. Hoje, Jesus quer olhar para cada um de nós, falar o nosso nome. Léo, fala o seu. Sua história é sagrada. Muito fraquinho. Vamos exercitar melhor. Pergunta o nome da pessoa que está do seu lado. Aí você vai falar para ela. Você não está do meu lado. Fala para mim. Fala aí para essa pessoa. Diga o nome dela. E diga: Natal, sua história é sagrada. Nazaré, sua história é sagrada. Sua história é sagrada. Sua história, Márcia, é sagrada. De cada um. Padre, sua história é sagrada. Sua história é sagrada. Essa é a verdade que o Evangelho hoje quer dizer para mim e para você. É por isso que você pode mergulhar cada dia mais a sua vida no coração de Deus. É por isso que Deus quer curar você, para você sair daquele buraco, daquele processo de apequenamento. Entenda bem a fraqueza contrária à fraqueza do mundo. Gente, aliás, o Evangelho diz, São Paulo reafirmou algumas vezes isso: aquilo que para o mundo é fraqueza, para Deus é força. Ao longo da história, como Deus chamou os homens e as mulheres fracos. Aliás, cita o caso de um forte que foi chamado. Está no livro Corações Curados. O livro inteiro conta isso. Acha na Bíblia um único caso. Só um. E eu como a Bíblia. Acha na Bíblia um caso em que Deus escolheu o mais forte. Nenhum caso. Nenhum caso. Desde o Gênesis ao Apocalipse, os escolhidos de Deus foram sempre os fracos. Os escolhidos de Deus foram sempre os piores. Olha aqui, vai ver. Eu falo isso de cadeira. Falo com autoridade. Se há uma coisa que eu sou grande, é na pequenez do meu pecado. E você também. A Bíblia inteira. Eu já disse que Deus é humorista. Deus faz as coisas para ficar dando risada da gente. Você pensou quando ele foi escolher o pai do povo? Ele escolheu Abraão, um velhinho de 100 anos, casado com a Sara,
uma velha de 90, que quando era moça era estéril. Estéril e histérica, porque a danada era problemática, briguenta, aquela coisa medonha. Agora, para que Deus escolheu os casais de velhinho? Velho, gente, velho já vai gostando de se enroscando num canto, né? Já quer ficar no seu cantinho. Vão lá, vô. Ah, não vou não, minha filha, eu não tô cansado, né? Ah, no meu tempo era bom, né? Tu Deus chamou e falou, vai, sai da tua terra, onde eu vou te mostrar. E Deus, para rir mais, ainda nem falou aonde era a terra. Coitado do Abraão, avançado, né? Abraão, onde nós estamos indo? Ah, Deus provê, Deus proverá, né? Passou um tempo, os anjos deu uma bênção nos dois, fizeram um rapazinho. Tá feliz? Né? Temporão, rapa de tacho. Quando o menino já estava com uns 8, 10 anos, Deus falou, Abraão, tá na hora já. Hora do quê? Leva o rapazinho para cima do morro, mete a faca nele. Abraão não podia nem falar minha Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não era conhecida ainda na época. Ela veio muito depois. E o que Abraão faz? O velhinho está lá. Ele não aguentou nem levar a lenha. Teve que ser o rapazinho que levou a lenha. Rapazinho que tem cargueirinho de lenha nas costas. E o Abraão, vamos ver, vamos. Aonde nós estamos indo, pai? Não. Agora chegar lá, nós sabe, né? Olha a fraqueza. Vocês imaginam alguém olhando o velhinho Abraão subindo com o rapazinho que tem de lenha nas costas? O Abraão com aquele facão não aguentava nem segurar a faca. O que eles imaginavam? Será que imaginaram que a figura mais linda do Deus Pai, que é capaz ele sim de dar o seu filho para ser sacrificado no mesmo lugar? No mesmo lugar? Aonde o Abraão levou Isaac para ser sacrificado é o lugar aonde 3.000 anos depois Jesus, o Filho de Deus, porque o pai não deixou Abraão matar o seu filho, mas foi capaz de matar o dele, para que nós não morrêssemos mais no pecado. Olha a fraqueza de Deus, olha a fraqueza, quando Deus chama Moisés, o gago, o homem que ia falar a lei para o povo, um gago, um coitado, assassino. Lemos a história dele semana passada, um pedaço essa semana. Assassino, um homem frustrado, humanamente falando. E assim, todos os personagens da história, própria Maria, eis a serva do Senhor. Quem sou eu? Uma menininha pobre de Nazaré da Galileia. Tanto que o Bartolomeu vai dizer, pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Pode. De Nazaré pode. Vem a Maria de Nazaré e vem Jesus o Nazareno, o nosso Senhor e Salvador. É na pequenez. Mas essa pequenez, meus irmãos, não é a pequenez que o mundo gosta. Não é o processo de humilhação, de deixar se pisotear, não. É uma pequenez interior, aonde você reconhece suas fraquezas, aonde você reconhece suas limitações, porque descobre, minha fraqueza e minha limitação não é obstáculo para que a graça de Deus se realize em plenitude em minha vida. Então eu não preciso mais esconder os meus pecados. Qual é a pior fraqueza sua? Sei lá, a pior fraqueza sua são os seus pecados. Não tem outro jeito. Pois nem os seus pecados são motivos suficientes para condenar você. Eu não sei qual é o seu pecado. Você pode ter todos os pecados que acha que já teve. Nenhum deles é suficiente para condenar você.
Nenhum pecado. Você pode ter cometido crime hediondo, não é suficiente para condenar você. O que condena não é nem o pecado que você faz. O que condena é você guardar qualquer pecado dentro de você. Por causa da hipocrisia, por causa das máscaras. Mas se você tem a coragem, meu irmão, minha irmã, de ir até um instrumento de Deus, muitas vezes mesmo, eu atendo todas as confissões dos retiros em Betânia. Muitas daquelas confissões eu tenho vontade de mudar de lugar, de colocar a pessoa sentada na cadeira e eu ajoelhar, porque muitas vezes sem vergonha, diante da santidade de vida de tanta gente. A maioria de vocês tem uma vida santa que, olha, é espetacular. Se eu admiro, imagine Deus, o sofrimento, a dor, as dificuldades de um pai, de uma mãe de família, com um filho, com um neto doente, com um filho drogado, com filha que se afastou, com o desemprego. É um povo sofredor, é um povo, e além de sofredor, é um povo que luta, é um povo que persiste. Deus olha com alegria para vocês, vocês têm essa marca dele. Então, mesmo que seja um sacerdote muito pior do que você, mais pecador do que você, mas é ele que pode dizer: eu te absolvo dos seus pecados. Vá e não peques mais. Hoje é o que o Senhor quer falar na sua vida também. Deixe o reino de Deus se instaurar no coração e na história da sua vida. Descubra o reino de Deus lá onde é a semeadura da sua vida, lá no seu trabalho. Descubra o reino de Deus agora. Põe a mão assim no seu coração e diga para Deus: eu quero, Senhor, com a força do Espírito Santo. Por isso eu peço um batismo no Espírito Santo agora para mim. Sim, Senhor, a tua palavra nessa tarde nos recorda que o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza e reza em nós com seus gemidos inefáveis. Eu te suplico, ó Pai, o derramamento do seu Espírito no meu coração, para fecundar a semente da palavra que foi semeada em meu coração nesse final de semana. Sim, Pai, eu peço a força do Espírito Santo para que nenhum dos problemas enfrentados, as dificuldades, os transtornos, pelo grande número de pessoas, pelas ausências ou carências que aconteceram em consequência disso, que nada, Senhor, que nada seja obstáculo para que a tua palavra fecunde profusamente o meu coração agora. Sim, Senhor, que essa tua palavra enraize-se no meu coração. Espírito Santo, derrame a água viva da tua graça no meu coração, para fecundar o meu coração, a fim de que a semente da palavra, a palavra que é a semente, que foi semeada no meu coração, ao longo desse acampamento, que ela possa crescer em mim, enraizar em mim, crescer em mim, fortalecer em mim, florir, frutificar e ser canal da tua graça. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero ser semente do teu reino por onde passar. Eu quero, Senhor, planifique a minha história, santifique a minha vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.